Então, pessoal, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre a matemática estatística do governo Lula, do IBGE e tudo mais? Prepare-se para se cansar ainda mais, porque, olha só, temos os dados da evolução com os gastos do seguro-desemprego. E, bem, eles têm batido recorde após recorde. É engraçado como o governo Lula bate recordes negativos com muita frequência, não é? Pois bem, desde 2022, o gasto com o seguro-desemprego cresceu nada menos que 21%. Mas caramba, a economia não está pujante, não está crescendo, que é uma beleza, o emprego não está nos seus valores mais altos da série histórica desde, sei lá, 2010, tem aí quase pleno emprego, não é isso que o governo Lula tem falado? Como é que uma coisa pode coexistir com a outra? Como é que o seguro-desemprego aumenta, os gastos com o seguro-desemprego sobem, com uma economia que está melhorando, que está crescendo, um PIB que está crescendo, e com um grau de empregabilidade cada vez maior? Pelo menos é isso que os números indicam. Bem, talvez os números estejam nos induzindo ao erro. Vamos conversar sobre isso, entender esse cenário do seguro-desemprego e também aquilo que o IBGE, deixa eu botar na tela escura aqui, aquilo que o IBGE classifica como sendo o desemprego de fato ou a desocupação, para a gente entender por que as coisas parecem não combinar tanto assim, os números parecem ser contraditórios. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Pois bem, olhando os dados aqui do seguro-desemprego, é engraçado que o pessoal do Poder 360 faz uma análise de explicação do que está acontecendo. Mas a verdade é que temos um aumento no gasto e um aumento na quantidade de pessoas recebendo o seguro-desemprego. O gráfico sumiu, deixa eu colocar aqui na tela clara para a gente ver o gráfico que eles fazem o cálculo dos valores, né? Temos aqui, aliás, o percentual aqui de desemprego versus o gasto com seguro-desemprego. E olha que coisa interessante, para dizer o mínimo, né? Você pode perceber que o mínimo, o valor menos expressivo do seguro-desemprego, foi recebido lá em janeiro de 2022, na época do governo Bolsonaro, na época de um bom ano do governo Bolsonaro, por sinal. Foi aqui que nós tivemos deflação, foi aqui que nós tivemos corte de impostos, foi aqui que a arrecadação estatal subiu, mostrando que estávamos sim numa descendente da curva de Laffer, e foi aqui que nós tivemos um resultado primário positivo, um superávit primário, sim, tudo isso em 2022. E você pode ver que o gasto, isso aqui é em bilhões de reais, corrigidos pelo IPCA, ou seja, pela inflação. Então, esse valor aqui da época do Bolsonaro é muito menor, substancialmente menor do que lá em 2017, quando o Brasil estava bastante castigado ainda pela questão da crise econômica. E eu tenho curiosidade para ver esse gráfico lá em 2013, 2014 pelo menos, por quê? A Dilma Rousseff em 2015, e é engraçado, ninguém que critica a reforma tributária, alterações que foram feitas pelo Temer e pelo Bolsonaro, ninguém critica o fato da Dilma Rousseff, ou o pessoal não lembra disso, da Dilma Rousseff ter endurecido substancialmente as regras do seguro-desemprego. Antes, com 6 meses de trabalho, qualquer pessoa podia pedir seguro-desemprego. A Dilma Rousseff mudou isso para 18 meses na primeira solicitação, 12 meses na segunda solicitação e aí sim, a partir da terceira, 6 meses. O Congresso Nacional que reduziu isso um pouco para 12, 9 e 6 meses, respectivamente. Mas quem endureceu isso foi a Dilma Rousseff, e certamente esses gastos aqui eram muito mais altos lá naquela época dela, corrigindo isso pelo índice IPCA, né? Agora veja que o fundo foi realmente no governo Bolsonaro, e isso aqui subiu um pouquinho no ano de 2022, mas disparou no governo Lula. Isso aqui é, claro, né, a gente sabe, tem problemas econômicos, tem uma série de situações complexas e também
esse trabalhismo antiquado que veio à tona aí com o senhor Luiz Marinho, né, prejudicando bastante a questão da empregabilidade. Só que o mais curioso é você ver que, concomitante com esse gráfico de subida do seguro-desemprego, da quantidade gasta com seguro-desemprego, você tem também uma queda no número de desempregados, né? O índice de desemprego caiu aqui para praticamente a metade do que ele estava lá nessa mesma época aqui. Aí você me pergunta, como que essas duas coisas podem coexistir? O desemprego caindo e o seguro-desemprego aumentando. Era para ser o contrário. Esses dois gráficos aqui deveriam caminhar juntos. O desemprego aumenta, o seguro-desemprego aumenta. Como que o desemprego cai e o seguro-desemprego aumenta, né? E realmente o pessoal do Poder 360 se esforça bastante para tentar explicar esse cenário, dizendo que é o seguinte: você tem aqui uma política de valorização do salário mínimo, né? Então, a partir aí de 2024, né? 2023 também, tá? Mas nos últimos 2 anos, o governo Lula começou a reajustar o salário mínimo acima da inflação, portanto, os gastos com o seguro-desemprego ficaram mais altos. Beleza, colega, só que estamos falando de 21% de aumento. Isso aqui não é coberto pelo aumento do salário mínimo. O mínimo não aumentou 21% nesse período, não. Então, isso aqui é falacioso, né? Até porque, e aí vem o ponto, né? Até porque a quantidade de pessoas que está recebendo o seguro-desemprego, o número dos que recebem, também subiu. Em janeiro de 2022, eram 470 mil segurados recebendo o benefício. Em agosto agora de 2024, 504 mil. Ou seja, um aumento considerável num cenário em que nós vemos uma suposta queda no percentual de desempregados. Isso aí não parece fazer sentido. Aí eles colocam aqui também que isso pode ser explicado pela rotatividade. Ok, se você tem uma economia ruim, você tem uma rotatividade realmente das empresas demitindo funcionários. Mas supostamente não é isso que está acontecendo. Aí o pessoal do Poder 360 fala que com a economia e o mercado de trabalho aquecido, ou seja, tem demanda por trabalhadores, então os empregados tendem a aumentar a rotatividade porque eles saem do emprego para procurar outras possibilidades. Só que eles esquecem de mencionar que quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Quem recebe o benefício é quem foi demitido de fato. Ah, tem gente que mente, que faz acordo. Beleza, isso são dados que não passam pelo radar, estão abaixo do radar, logo não tem como mensurar. É puro chutômetro isso aqui. Agora, o que realmente não é chutômetro não é chutômetro, mas é um negócio bem esquisito, é a definição de desemprego de acordo com o IBGE, sim, o próprio IBGE, que atualmente é tutelado daquele jeito pelo Márcio Postman, né? Então, o que eles consideram como desemprego de forma geral é as pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando, mas, aqui está o ponto, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Ou seja, se a pessoa não está trabalhando, mas não está disponível por algum motivo e não tenta encontrar trabalho, então ela não é contabilizada nesse número do desemprego. Que maravilha! Ou seja, se a pessoa se torna desalentada, o desemprego cai. Se a pessoa recebe um Bolsa Família e acha que tá bom, já tá suficiente aqui para mim, o desemprego cai também. E, igualmente, se o seguro-desemprego é concedido para mais pessoas, o desemprego também cai por essa lógica aqui. Então, olha só, esse pessoal aqui da força de trabalho, né, fora da força de trabalho, essa fatia aqui verde da população são as pessoas que não são consideradas no número do desemprego. Você considera apenas essa metade aqui, né, praticamente a metade do gráfico. Olha só, a situação aqui é em milhares de pessoas, tá? Então, nesse cenário, você tem aqui, sim, uma quantidade pequena de pessoas que são desocupadas, ou seja, desempregadas, porque é a mesma coisa aqui, a mesma definição, tá? É o nome técnico que eles usam. Só que, e essa parte verde toda aqui,
Será que realmente esse pessoal não deve ser considerado como desempregado? Alguns sim, naturalmente. Outros, provavelmente, não. Aqui tem a composição realmente de como que é feito o gráfico do pessoal desocupado, né? Então, você tem aqui a força de trabalho potencial, o pessoal que estava disponível e aí vários outros, né? Mas realmente o que conta mais é o pessoal aqui da força de trabalho, que é essa turma aqui, e não o pessoal fora da força de trabalho. E quem recebe o seguro-desemprego, aqui fala, inclusive, esse ponto, né? Olha só. Pode ocorrer aqui, ó, que beneficiários do seguro-desemprego estejam trabalhando na informalidade, e aí eles são classificados como ocupados, estão aqui. Então, nem todo mundo que recebe seguro-desemprego está no número dos desempregados. É uma pessoa que, para ser contabilizada dessa forma, recebe seguro, trabalha e tem coragem de falar isso aí numa entrevista, né? Que está fazendo isso que a lei não permite, naturalmente. Agora, se a pessoa que recebe o seguro-desemprego, né, não está ocupada e não tomou providência efetiva para conseguir trabalho, então ela é classificada como fora da força de trabalho, meu amigo. Aí ela entra nessa parte verde do gráfico e não é contada entre os desempregados. Está recebendo seguro-desemprego, mas não é contada entre os desempregados porque ela não está correndo atrás de um novo emprego. Então, assim se explica magicamente esse gráfico que indica algo que parece um paradoxo, né? Que é um paradoxo de fato, não fosse a grande verdade que nós conhecemos de os números estatais serem terrivelmente manipulados. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.